Boa noite. Boa noite, pessoal que está assistindo. Só vou esperar um pouquinho até começar a chegar mais gente. Beleza? Estão me escutando? Tá com som? Tá tudo certo? Por favor, comentem, por favor, mandem perguntas. Eu vou começar daqui a pouco. Eu só estou esperando o pessoal chegar um pouco mais. Essa aula é destinada mais ao pessoal do cursinho mesmo, mas caso o pessoal não seja do cursinho e esteja interessado no assunto, queira dar uma olhada, queira apreciar, por favor, fiquem à vontade. Se tiver todo mundo disposto aqui a aprender um pouquinho sobre a ascensão e queda do nazifascismo, eu fico muito feliz. Mas eu vou esperar mais o pessoal do cursinho vir para cá, porque é um assunto muito importante, que eu dei numa aula de sábado, e teve muita gente que queria ter ido e infelizmente não tiveram a oportunidade de ir. Então vou dar uma passadinha nisso aqui agora. Beleza. Só ver se vai chegar um pouquinho mais de gente, que eu falei pro pessoal mais ou menos esse horário, e aí eu já começo a falar um pouquinho a respeito. Bom, esse assunto ele é muito interessante, por quê? Porque é um assunto que vem sendo trazido à tona muito recentemente em função do processo de surgimento de governos na atualidade que tendem a ter algumas ideologias, algumas doutrinas que se assemelham um pouco mais aos governos de extrema direita, que são alguns dos governos ditatoriais que têm muita influência do nazifascismo. Nós tivemos o próprio nazismo de Hitler, nós tivemos o fascismo de Mussolini, nós também podemos levar em consideração um pouco do totalitarismo de Stalin, podemos falar um pouquinho a respeito até de Espanha, Portugal, em que nós temos esse molde de governo e que esse molde de governo agora tem voltado. Não voltado 100%, mas algumas dessas ideologias de nacionalismo, militarização, xenofobia têm se tornado muito frequentes, muito mais fortes na atualidade e têm suas razões e nós vamos discutir essas razões. Mas nós vamos falar principalmente a respeito de como esses governos se originaram, principalmente todo o processo histórico que levou ao surgimento disso aí. Deixa eu só ver se tem pouca gente ainda. Deixa eu mandar um convite aqui para o restante do pessoal, ver se mais alguém está interessado em assistir. Beleza, nós vamos começando aqui. Me avisem se o som estiver muito baixo, se está saindo o som. Se não tiver, por favor, me avisa nos comentários. Se vocês tiverem perguntas, por favor, mandem para mim que eu vou respondendo conforme elas forem lançadas e nós vamos ir começando. Beleza. Primeiramente, a gente tem que discutir um pouquinho a respeito do processo de formação europeu. Mas por quê, professor? É o seguinte. Você tem toda a ideologia do nazifascismo. E uma das características principais da ideologia do nazifascismo é o nacionalismo. O nacionalismo ele vai surgir muito tempo atrás, bem atrásão mesmo. E é justamente por isso que a gente tem que conversar sobre a formação dos Estados europeus. Como assim, professor? O que isso significa? Depois que nós tivermos a queda do Império Romano, a maior parte do continente europeu vai viver um sistema feudal.
vai viver um sistema feudal. O que isso significa, professor? Significa que a maior parte do território europeu vai ficar fragmentado. Você não vai ter países, você não vai ter nações, você não vai ter grupos grandes, de grande extensão territorial que tem uma identidade nacional. Eles não têm só, você não vai ter um grupo grande que vai ter sua própria região, sua própria cultura, seu próprio grupo étnico, seus próprios elementos parecidos. Então tudo vai ser muito fragmentado. Como eu falei para muitos de vocês, como alguns de vocês já sabem, o sistema feudal é um sistema fragmentado. É um sistema na qual eu tenho vários feudos, várias pequenas vilazinhas, cada uma com sua própria organização. Beleza, professor, mas o que isso significa para a formação do nazifascismo? Uma vez que nós tivemos a queda, o enfraquecimento do feudalismo, isso vai ser abordado mais tarde na aula específica que a gente tiver sobre feudalismo. Você vai ter todo o processo de cruzadas, todo o processo de renascimento comercial e urbano, todo o processo de renascimento cultural e científico. Isso vai levar à formação de um negócio, vai levar a um processo chamado formação dos Estados europeus. Como assim, professor? Em determinado ponto, a sociedade europeia não vai conseguir mais sobreviver num sistema feudal. Elas vão precisar de um sistema na qual tenha grandes extensões territoriais, que tenham um sistema de lei só, um sistema de governo, um sistema de organização só. Que vai ser o caso das primeiras nações europeias que vão surgir, que vão ser Portugal, Espanha, Inglaterra e França, que vão ser as pioneiras nisso. Por que isso é muito importante? Porque vai formar o ideal do nacionalismo. E a partir desse momento, a partir do momento em que você tem a formação dos Estados europeus, que você tem a formação dos primeiros países, que você vai ter realmente a formação de uma identidade, a formação da valorização da identidade nacional. Ou seja, as pessoas vão começar a ter um sentimento de patriotismo, um sentimento de defesa dessa nação. Essa nação é a minha casa, essa população, esse povo, é o meu povo, são os meus amigos, é o meu grupo cultural, é a minha cultura, é a minha sociedade. Eu quero defender isso a todo custo. E isso vai se tornar forte, mais forte, a partir do momento que começam a surgir mais e mais nações no continente europeu. Que você vai ter essas 4 primeiras, vai ser Inglaterra, França, Portugal e Espanha. Beleza, professor, então eu entendi. Eu vou ter todo esse aspecto do nacionalismo que vai começar a surgir com a formação dessas nações europeias. Agora, a partir do momento que eu tenho um país, agora eu consigo criar esse elemento de cultura, esse elemento de eu quero defender minha nação. Mas como isso vai se tornar mais forte? Por uma coisinha chamada Revolução Industrial, que vai ser originada, vai se ter início na Inglaterra, e toda a primeira Revolução Industrial vai estar muito restrita à Inglaterra. A Inglaterra vai se tornar a maior potência econômica mundial. O que isso representa, professor? Isso representa o começo das práticas imperialistas. E as práticas imperialistas vão ser muito importantes mais tarde, quando a gente estiver discutindo a respeito de Primeira e Segunda Guerra, já que vai ser um fator muito importante para o processo de tensão e disputa entre os países europeus. Isso vai ser a primeira Revolução Industrial vai ser muito importante por quê? Vai ser muito importante para estabelecer as relações de hostilidade, as relações de briga entre os países europeus. Como assim, professor? Você vai ter a Inglaterra. A Inglaterra vai ser a primeira nação a fazer Revolução Industrial. Como ela é a primeira nação a fazer Revolução Industrial, ela vai produzir muitos produtos industrializados. Principalmente a produção têxtil, a produção de tecido. Eles vão vender tecido para o mundo inteiro. Eles vão ter o monopólio do mercado de tecidos. Como eles vão ter o monopólio de um mercado e de muitos outros mercados que vão surgindo, eles vão exercer a vontade deles, a vontade política, a vontade econômica, a vontade social e cultural deles vai se tornar a norma. Eles vão exercer sobre todo o continente europeu e sobre grande parte do mundo, principalmente África e Ásia, além da Europa, todas as suas vontades. Beleza, velho, eu tenho o domínio político, eu tenho o domínio econômico. Como eu tenho o domínio econômico, eu tenho um raio de influência muito grande. Eu vou cobrar o quanto eu quero, eu vou exigir o que eu quiser, eu vou começar, de maneira até inconsciente, a começar a disseminar uma cultura. Porque como eu sou a potência econômica, eu começo a disseminar
Mesmo que eu não queira, mesmo que não seja a minha intenção, alguns dos meus elementos culturais, alguns dos meus elementos comportamentais, isso começa a fortalecer um pouco mais essa questão da identidade nacional, a questão da competitividade que vai surgir principalmente entre Inglaterra e França. Portugal e Espanha também vão, durante muito tempo, brigar entre uma outra, principalmente durante o período em que você tiver as grandes navegações. Mas uma vez que a Inglaterra fizer a Revolução Industrial, você vai ter já a base do que vai ser todas as relações de tensão no continente europeu. Eu vou ter as nações que são amigas e as nações que são inimigas, que vão estabelecer seus laços de amizade política, militar, econômica, e muita gente vai começar a ter um receio muito grande da Inglaterra, principalmente a França. Mesmo que os dois vão ser aliados durante as duas guerras mundiais, você já começa a surgir as tensões europeias no continente europeu. Por quê? Porque como a Inglaterra tem um monopólio, as pessoas começam a crescer o olho gordo, elas começam a falar, velho, eu poderia ter isso aí para mim. E você começa toda essa competitividade. Uma vez que você tem esse processo de competitividade, você vai ter a segunda revolução industrial. A segunda revolução industrial não vai estar mais só tão restrita à Inglaterra. Ou seja, você vai ter várias pequenas nações europeias, você vai ter a França, você vai ter Portugal, você vai ter Espanha, você vai ter nações que começam a surgir em função dessas questões econômicas, você vai ter o surgimento da Itália, o surgimento da Alemanha, os processos de unificação dentro do continente europeu vão levar à formação de novas nações, e essas novas nações vão começar a fazer revoluções industriais elas mesmas. Ou seja, você vai aumentar muito a competitividade dentro do continente europeu. Professor, tudo bem, eu entendo. Mas qual que é a relevância disso tudo, além do nacionalismo, para o surgimento do nazifascismo? Muito bem, eu digo a vocês. As tensões entre as nações europeias, o sentimento de ressentimento, o sentimento de competitividade, o sentimento de imperialismo, de você se sentir ameaçado e quer impor a sua vontade política, a sua vontade econômica, vão se desenvolver nesse período. Vão se desenvolver no período da primeira e da segunda Revolução Industrial, vão se tornar muito fortes no período da Revolução Industrial. E o que isso representa? Representa o surgimento de novas nações e novas nações que vão começar a brigar entre si. Não brigar propriamente dito, mas vão começar a alimentar suas rivalidades. E essas rivalidades vão ser muito importantes, principalmente para a Alemanha, desenvolver um sentimento de ressentimento. E esse sentimento de ressentimento, de humilhação, de imperialismo, de expansionismo, vão ser um dos fatores, além do nacionalismo, que surgiu lá na formação dos Estados europeus, que vão contribuir para a formação dos ideais nazifascistas. Muito bem, professor. Eu tenho a formação dos Estados europeus, beleza. Eu tenho a formação da Inglaterra, tenho formação da França, tenho formação da Espanha e Portugal, e eu tenho uma Revolução Industrial e tenho várias nações que estão começando a surgir. E além de eu ter várias nações que começam a surgir, elas começam a brigar entre si justamente por esses interesses imperialistas. Beleza. Durante esse período, como eu falei para vocês, você vai ter o processo de unificação da Itália e da Alemanha. O processo de unificação da Alemanha vai ser um pouco mais particular. Eu não vou entrar muito em detalhes porque ele é muito comprido e eu não quero confundir a cabeça de vocês. Mas o que é importante você saber? A Alemanha vai se formar e vai se desenvolver em cima de muito nacionalismo. As populações germânicas, as populações da região da Alemanha, da região da Áustria, das regiões nórdicas de uma maneira geral, vão ter esse padrão de uma maneira, essas regiões associadas vão ser formadas muito em cima da questão do militarismo e do nacionalismo, muito em função do processo de unificação da Alemanha ter sido feito por Otto von Bismarck. Otto von Bismarck, que viria a se tornar primeiro-ministro alemão durante o processo de formação da Alemanha, e ele era um general, estrategista, e todo o processo de formação da Alemanha se deu em cima do nacionalismo e do militarismo. Isso vai contribuir muito mais tarde quando a gente tiver a formação dos ideais nazifascistas, porque toda a população
já é formada, o processo de formação da sociedade alemã é em cima disso, é em cima do nacionalismo, é em cima da valorização da pátria, é em cima da valorização da cultura alemã, é em cima da valorização do seu próprio povo, do seu próprio grupo étnico, da sua própria raça, e isso vai ser isso vai se tornar um pensamento extremista mais tarde, em função de algumas coisas que eu vou falar para vocês agora daqui a pouquinho. Então você vai ter o assassinato, uma vez que você tem tudo isso que eu já falei para vocês, o processo de revolução, o processo de formação das nações europeias, o processo de revolução industrial, formação das nações europeias, formação de unificação de Itália, unificação da Alemanha. Você tem a segunda revolução industrial, você vai ter a Primeira Guerra Mundial. A Primeira Guerra Mundial que vai se originar, vai ter início oficial em função do assassinato do arquiduque do Império Austro-Húngaro, Francisco Ferdinando. Uma vez que você tem um assassinato dele, você tem uma desculpa perfeita. Por quê? Porque a Alemanha, uma vez já formada, ela quer exercer seu imperialismo, assim como muitas outras nações europeias. Ou seja, eu vou ter várias nações europeias, não só a Alemanha, mas Inglaterra, França, Itália, Espanha, Portugal. Praticamente todas as nações que se formam nesse período querem alguma desculpa para poder começar alguma guerra, para elas conseguirem conquistarem territórios. Por quê? Nesse período você já teve a partilha da África e da Ásia. Uma vez que você já teve a partilha da África e da Ásia, em função da Revolução Industrial, em função do fato de você precisar de matérias-primas, em função de você precisar de um espaço na qual você desenvolva, você precisa de uma população, você precisa de um grande espaço que tenha uma quantidade boa de matérias-primas, na qual você possa desenvolver sua indústria, você vai ter a intensificação ainda maior, que já era muito grande, dessa disputa, dessa tensão entre os países europeus. E todos os países europeus, nesse momento, já não têm mais para onde expandir, já fizeram a sua divisão da África e da Ásia, já pegaram o máximo possível de territórios para si mesmos. Então, elas precisam de outro espaço para expandir. A única maneira que elas vão achar de realmente conseguir expandir de maneira significativa é através de uma guerra. Porque através de uma guerra, se eu ganhar essa guerra, eu não só conquisto novos territórios dentro da Europa, mas eu conquisto as colônias de outros países europeus que eu derrotar. E a Alemanha está doidinha para começar uma guerra. Está desesperada para começar uma guerra. Só que ela não pode começar uma guerra tendo como motivo esses interesses imperialistas, porque vai pegar muito mal dentro de toda esse cenário de tensão. As outras nações europeias vão cair em cima dela, então ela precisa de algum motivo na qual ela possa encontrar alguma empatia, que vai ser o assassinato do arquiduque do Império Austro-Húngaro, Francisco Ferdinando. Uma vez que você tem o assassinato desse cara, a Alemanha, sendo aliada do Império Austro-Húngaro, chega na Sérvia. Por que na Sérvia, professor? Porque quem cometeu o assassinato do Francisco Ferdinando foi um grupo terrorista sérvio chamado Mão Negra. A Alemanha responsabilizou por esses ataques a Sérvia. Chegou na Sérvia e falou: Sérvia, vem cá. Falou para ela: olha, velho, é o seguinte, a gente tem uma suspeita muito forte que vocês estão envolvidos com o assassinato do Francisco Ferdinando. E a gente quer declarar guerra a vocês, velho. Vocês vão fazer o seguinte, vocês vão abrir as pernas e vocês vão deixar a gente aí investigar para ter certeza que vocês não fizeram nenhuma meleca. E eles sabiam que a Sérvia jamais iria aceitar, e a Sérvia não aceitou. Uma vez que a Sérvia não aceita, a Alemanha declara oficialmente guerra à Sérvia. E você forma um sistema de alianças. Você forma o sistema da Alemanha junto com o Império Austro-Húngaro e o Império Turco-Otomano. E em função da Sérvia ter sido ameaçada, você vai ter várias nações eslavas que vão se juntar à Sérvia em apoio à Sérvia. Uma delas vai ser a Rússia. Então está montado o sistema de alianças. Você vai ter o sistema de alianças montado. Para não abordar muito toda essa questão dessa parte da Primeira Guerra Mundial, da Segunda Guerra Mundial, de uma maneira mais detalhadamente, porque é muita coisa, eu gostaria que nós tenhamos a aula específica para isso. Eu vou partir direto para o final. A Alemanha vai se ferrar. A Alemanha começou a guerra, tentou conquistar vários territórios, já a princípio ganhou vários territórios, mas em função de ser
envolta demais pelos aliados, perder muito território, ela se vê lutando em dois frontes, ela acabou se ferrando, que é a mesma coisa que vai acontecer na Segunda Guerra Mundial. A história se repete, eu falo para vocês, sempre acontece a mesma coisa com alguns detalhes separadamente. Muito bem, eu vou ter a derrota da Alemanha. A Alemanha já tem uma rivalidade muito grande entre a Alemanha já tem uma rivalidade muito grande com todas as outras nações europeias que não sejam suas aliadas. Muitas nações europeias já tinham um sentimento de amargura entre elas, principalmente entre a Alemanha, França e Inglaterra. A Alemanha não gosta nem um pouquinho da França e da Inglaterra. E a França e a Inglaterra, nas duas guerras mundiais, vão ser aliadas contra a Alemanha e contra as aliadas da Alemanha. Você vai ter, após o fim da Primeira Guerra Mundial, uma coisinha chamada Tratado de Versalhes. O Tratado de Versalhes nada mais vai ser do que os tratados que serão impostos à Alemanha. Vai ser uma série de imposições que serão feitas à Alemanha, diminuição de territórios, vários territórios da Alemanha serão removidos, serão cedidos pela Alemanha a outras nações europeias que foram prejudicadas pela guerra. A Alemanha vai ter que pagar uma série de compensações às nações europeias em função de ter sido ela que começou a guerra. Vai ter o desmantelamento do exército alemão, você vai ter um efetivo muito pequeno que vai ser deixado apenas para a defesa pessoal da Alemanha. Em suma, você vai ter o processo de humilhação ao extremo da nação alemã. E é esse processo de humilhação associado a todo esse nacionalismo na qual a sociedade alemã, as sociedades germânicas de uma maneira geral, foram formados, se originaram e se fortaleceram em cima disso muito, associado a todo esse sentimento de amargura, de ressentimento, de hostilidade, de disputa entre as outras nações europeias, o sentimento de imperialismo, o sentimento de expansionismo, que vão contribuir para que um jovem soldado que lutou durante o período da Primeira Guerra Mundial, Adolfinho, tentou ser artista, não conseguiu, acabou se ferrando. Disseram que ele não desenhava muito bem, aí ele acabou encapetando. E sendo um jovem alemão muito patriótico, muito carismático, tendo sido formado, fundamentado nessas ideias da sociedade alemã, tendo lutado na Primeira Guerra, já tendo sido exposto a tudo isso, começou a desenvolver as ideologias nazifascistas. E a mesma coisa vai acontecer na Itália com Benito Mussolini, de uma maneira muito parecida. Por quê? Porque os ideais nazifascistas são muito próximos. Em ambos, você vai ter as principais características, vai ser o nacionalismo, o militarismo, o populismo, que vai ser o uso do carisma, o uso de projetos sociais, o uso de ideologias, de projetos que contribuem para a população de uma maneira geral, dentro desse viés nacionalista de desenvolvimento da nação, de recuperação da nação, que vão contribuir muito para que o jovem Adolf Hitler e o partido nazifascista consigam ascender ao poder e tenham um apoio da população alemã e continuem se desenvolvendo, até chegar no estado que vai ser em 1939, que você vai ter a declaração oficial de guerra com a invasão da Polônia. Até isso, tem algumas outras coisinhas que valem apenas ser destacadas. Uma vez que você tem o final da Primeira Guerra, além do Tratado de Versalhes, as nações vencedoras da guerra vão impor uma série de obrigatoriedades econômicas com a Alemanha. A Alemanha, a partir desse momento, vai se tornar muito, mas muito mesmo, dependente dos mercados vencedores da guerra. Vai se tornar muito dependente da França, muito dependente da Inglaterra e muito dependente principalmente dos Estados Unidos. O fato de você ter uma dependência econômica muito grande dessas nações, de você estar à mercê economicamente dessas nações, também vai ser um outro fator que vai contribuir muito para o desenvolvimento dessas ideias nazifascistas. Não só isso. Em 1929, você vai ter uma coisinha chamada quebra da Bolsa de Valores de Nova York. A crise da superprodução. Isso vai ser abordado com um pouco mais de calma, é um assunto um pouco mais complicado, eu não quero que confundir a cabeça de vocês demais. O que é importante vocês saberem a respeito disso? A Alemanha sendo muito dependente do mercado americano e todas as nações europeias sendo agora muito dependente dos Estados Unidos, já que uma grande parte da reconstrução da Europa foi feita com o governo dos Estados Unidos, foi feita com o dinheiro dos Estados Unidos, eles quebram.
todas as nações dependentes dos Estados Unidos quebram com a quebra da Bolsa de Valores de Nova York. E uma das nações que vai quebrar vai ser a Alemanha. E isso vai aumentar ainda mais o ressentimento. E aqui começa a se tornar muito mais forte um outro elemento do nazismo. Não tanto do fascismo, mas do fascismo de uma maneira geral, mas mais do nazismo, que vai ser o antissemitismo. Que vai ser o ódio à população hebraica, à população judaica. Por quê, professor? Você sempre vai ter um ressentimento da população hebraica ao longo da história. Mas se você observar a história, você pode ver que desde o surgimento das populações hebraicas, que viriam a se tornar as populações judaicas, em todo momento histórico elas acabaram se ferrando de alguma maneira. Por quê, professor? Porque são comunidades muito fechadas. Os hebreus, de uma maneira geral, eles são, os judeus ortodoxos principalmente, são muito fechados dentro da sua própria sociedade. Isso, ao longo da história, causou não diria uma desconfiança, mas um certo ressentimento. Não só isso, mas durante o período da quebra da Bolsa de Valores de Nova York, a maior parte dos banqueiros na Alemanha vão ser judeus. E muitos desses judeus vão estar associados ao comércio internacional e serão os indivíduos mais ricos dentro da Alemanha. Então você não vai ter eles não serão só parcialmente responsabilizados pelo processo de degradação econômica da Alemanha em função da quebra da Bolsa de Valores de Nova York. Eles vão falar, velho, os judeus estavam associados a tudo isso, os judeus são os banqueiros, eles estavam associados a todos esses tubarões da Bolsa de Valores de Nova York, eles sabiam que isso vai acontecer. Não só isso, mas eles vão ser uma parte da população alemã que não vão ser tão afetados por essa crise, porque são grupos que são relativamente bens de vida, são relativamente ricos. Isso vai aumentar ainda mais o ressentimento da população. Por quê? Porque você vai não só responsabilizar parcialmente a crise econômica que a Alemanha está passando nessas civilizações judaicas, mas você vai ter um ressentimento porque esses grupos religiosos não vão estar sofrendo tanto quanto o resto da população alemã. E nos anos que vão se seguir, você vai começar bem lentamente, bem sutilmente, o processo de perseguição a esses grupos hebraicos. Você vai ter a perseguição a outros grupos de minorias, negros, homossexuais, indivíduos considerados degenerados pela ideologia nazifascista. Professor, beleza. Isso vai ser tão grande quanto foi o antissemitismo? Não. O antissemitismo vai ser o carro-chefe do nazismo. Não só a questão do nacionalismo, porque vocês vão ver que uma vez que o nazismo e o fascismo chegarem ao poder, você vai ter uma onda de militarização sutil para não despertar a atenção das outras nações europeias, porque você tem o Tratado de Versalhes, elas não podem perceber que você está se preparando para uma guerra, mas você vai aos poucos fazendo isso. E todos os discursos, em grande parte de Hitler e de Mussolini, que eu vou comentar um pouquinho mais especificamente da Itália daqui a pouquinho, vão ser voltados, vão estar associados para a exaltação do nacionalismo. Ó, velho, as outras nações europeias, as outras nações mundiais ferraram com a gente. Eles danaram com a gente, olha. A gente se subjugou a eles em função do Tratado de Versalhes. Teve uma crise econômica. Nós, em função da nossa dependência, em função da nossa fraqueza, em função de nós nos abrirmos para outras nações europeias, nós nos ferramos. Nós não podemos confiar nesses caras. Nós não podemos confiar nos judeus também. Por quê? Porque você vai ter os judeus, como eu falei para vocês, vão ser a população, a elite econômica na Alemanha, principalmente banqueiros, e muitos deles vão estar associados à Bolsa de Valores. Então, você já exalta todo esse nacionalismo, exalta todo esse militarismo e começa agora a exaltar muito mais o antissemitismo, levando ao aumento na aprovação do Partido Nazifascista. Por quê? Porque a população ela sofre muito com isso. Sofre muito com todo esse processo de guerra. Sofre muito com todo esse processo de crise econômica. E eles estão desesperados. E em um momento de desespero, que você busca um salvador. Que você busque alguém que chegue e fala, véi, eu vou resolver seus problemas. Eu vou resolver seus problemas.
E quem era esse cara? Esse cara era Adolf Hitler. E Adolf Hitler não tinha uma aprovação popular tão grande por nada. Hitler, de fato, contribuiu muito para o processo de reerguimento da Alemanha, no que diz respeito à economia e ao militarismo. De fato, por métodos questionáveis, confisco de bens de grupos judeus, outras táticas econômicas questionáveis, conseguiu controlar a inflação na Alemanha, conseguiu restabelecer um pouco do orgulho alemão, conseguiu restabelecer um pouco de toda essa valorização da nacionalidade alemã, a valorização um up na autoestima da população alemã. Tudo isso vai causar um ressentimento, uma humilhação, aumento no nacionalismo, no militarismo, no populismo, na promessa de um crescimento econômico tão grande que vão levar à ascensão do Partido Nazifascista e à ascensão de Hitler como líder da Alemanha. Beleza, professor, deu para ter uma compreensão mais ou menos boa a respeito da Alemanha. Se não está uma compreensão muito boa, por favor, mandem questões aqui nos comentários que eu vou respondê-las. Eu ainda estou duvidando que eu tenho som aqui. Se está realmente saindo som. Beleza. Professor, a Itália. Qual que é a situação da Itália? O que você pode falar a respeito disso? Beleza. Na Itália você vai ter um pouquinho diferente do que foi na Alemanha. Por quê, professor? Pelo seguinte, você vai ter na Itália, você não vai ter um processo de perseguição a grupos religiosos ou étnicos tão grande quanto você teve na Alemanha. Benito Mussolini era muito parecido com Hitler. Ele não era tão eficiente, ele não era tão carismático quanto Hitler era. Mas a sua plataforma, ele conseguiu se estabelecer como líder da Itália através de uma maneira muito próxima, exaltando muito mais a questão do militarismo ao invés do nacionalismo como Hitler fazia. Mas, de uma maneira geral, propaganda, toda essa questão de ressentimento, toda essa questão de imperialismo, de necessidade de expansionismo, tudo isso vai contribuir também para que a Itália tenha o Benito Mussolini tem um processo de ascensão ao poder muito próximo ao qual Hitler foi. E o sistema fascista da Itália vai ser muito próximo do que você vai ter na Alemanha. Só que você não vai ter um processo de perseguição tão grande a grupos de minorias, grupos religiosos, na Itália quanto você teve na Alemanha. Mas na Itália você vai ter um processo de perseguição muito mais forte. Jorge, eu vou repetir algumas das informações. Fica aí tranquilo que eu vou repetir alguns dos pontos-chave. O que você vai ter? Peraí que eu perdi o fio da meada agora. Deixa eu lembrar aqui o que eu estava falando. É o seguinte, na Itália você vai ter um processo de perseguição muito forte à oposição política. Você vai ter qualquer tipo de oposição política dentro da Itália vai ser prontamente caçada e prontamente todos os oponentes de Benito Mussolini, todos os opositores vão se suicidar. Misteriosamente, muitos casos de suicídio dentro da oposição vão começar a surgir dentro dos opositores do regime de Mussolini e também dentro dos opositores do regime de Adolf Hitler. Mas Adolf Hitler tende a mandar esses opositores a campos de concentração, que era um método mais utilizado dentro da Alemanha para aqueles que não eram desejados dentro da nação alemã. Beleza. Essas são algumas das diferenças dentro deles. Uma outra diferença que vale a pena destacar é dentro de Adolf Hitler é a questão da superioridade da raça ariana, que é a supremacia ariana, que toda essa questão da expansão se devia ao espaço fundamental, que era você ter um espaço necessário para que a sociedade alemã conseguisse se desenvolver de maneira adequada. Então você vai ter esse elemento de nacionalismo e superioridade étnica que vai ser muito mais forte dentro da Alemanha do que vai ser na Itália. E na Itália, vale a pena destacar também que em Portugal e Espanha você vai ter processos de
ditadura de ideologias fascistas que vão ser muito próximas à da Itália, não tão próximas quanto a da Alemanha. Você não vai ter um processo de perseguição a esses grupos que a Alemanha tem mais afinidade ou desafinidade por, dentro de Portugal, Espanha e Itália. Você vai ter um foco maior no controle da oposição política e na exaltação do nacionalismo, exaltação do militarismo. Você vai ver que muitos dos líderes dessas nações vão ser generais, vão ser militares, vão controlar a imprensa, vão publicar propaganda que valoriza a identidade deles, a identidade nacional, a exaltação da nacionalidade deles, a nacionalidade portuguesa, a nacionalidade espanhola, a nacionalidade alemã, a nacionalidade italiana e alemã, que vai ser também fundamental. Toda essa questão da propaganda também vai ser fundamental para o surgimento, fortalecimento e que esses sistemas se mantenham no poder. Um outro que vale a pena destacar, ele não é tão dentro dessas ideologias nazifascistas, mas como eu já estou no assunto do totalitarismo, eu vou falar um pouquinho de Joseph Stalin, nosso amado líder da União Soviética. Joseph Stalin vai ter um sistema de governo muito próximo de Mussolini, dessas ideologias fascistas. Não no ponto de vista de... Porque as nações nazifascistas, elas tendem muito pro nacional socialista. O que isso significa, professor? Você vai ter um foco maior na questão econômica. Você vai ter elas vão tender mais para a direita, elas vão tender mais para estar associadas a membros de grandes grupos econômicos, de burguesias, que possam financiar a existência desses sistemas, possam financiar toda a propaganda, a máquina de guerra dessas nações, ao passo que o totalitarismo de Stalin vai ser associado à ideologia socialista, obviamente. Stalin não vai, em termos de comportamento com a oposição, em termos de comportamento com o silenciamento de seus opositores, com a propaganda, com a valorização da identidade nacional. O povo russo, o povo eslavo é fodido, nós domina tudo que nós quisermos, vai ser muito próximo dessas ideologias nazifascistas. O que vai diferenciar mesmo vai ser que o nazifascismo vai tender mais para a direita. E direita e esquerda são termos muito vagos. Eu uso eles aqui só por questões de praticalidade. Não existe uma direita e não existe uma esquerda. Existem centenas de milhares de pequenos sistemas que operam dentro desses dois extremos. Mas o nazifascismo vai tender mais para o nacional-socialista, que vai ser o populismo. Essencialmente o que Getúlio Vargas fez aqui no Brasil. E Stalin vai estar mais voltado para toda essa questão do socialismo e do comunismo, mas toda a questão ideológica de nacionalismo, valorização da identidade nacional, militarização, Stalin também vai militarizar muito, industrialização, ele vai fazer com a União Soviética, vai acontecer nas outras nações e vai ser um elemento comum a todas essas ideologias. Bom, de uma maneira geral, é mais ou menos isso mesmo. Eu só vou dar uma repassada para o pessoal que chegou um pouco mais tarde, quer ter ter só uma noção dos pontos chaves, mas só para o pessoal que não teve oportunidade de assistir essa aula, fiquem à vontade para reassistir, se quiserem fazer perguntas agora, por favor, fiquem à vontade, eu vou respondê-las sem problema. Mas só repassando tudo que eu passei para vocês agora. Se alguém quiser fazer alguma correção, também fique à vontade. Nós temos a formação dos Estados europeus. Temos a desintegração do feudalismo. Com a desintegração do feudalismo, nós vamos ter a formação das nações europeias. Formar a Inglaterra, formar a Alemanha... a Alemanha é mais tarde. Formar a Inglaterra, formar a França, formar Portugal, formar a Espanha. Com a formação dessas nações europeias, você tem a formação do nacionalismo. Muito pequeno, mas ele vai se desenvolvendo, vai crescendo, vai se tornando mais forte, que vai ser um dos elementos principais dos sistemas nazifascistas. Você tem os processos de revolução industrial. Com os processos de revolução industrial, você vai ter o aumento das disputas imperialistas, o aumento das disputas expansionistas, você vai ter a partilha da África e da Ásia, você vai ter a formação de novas nações europeias, você vai ter a unificação da Itália, você vai ter a unificação da Alemanha. Com isso, você vai ter várias nações europeias que vão surgir
e vão começar a brigar uma com a outra, vão começar a disputar em toda essa disputa imperialista, que vai ser um outro fator, que vai ser toda essa disputa entre nações, vai alimentar os ideais nazifascistas. Aí você vai ter as duas guerras mundiais. As duas guerras mundiais vão complicar muito a situação da Alemanha, principalmente a primeira, que vai ser a principal que vai contribuir para o surgimento e desenvolvimento desses ideais nazifascistas. A Primeira Guerra vai em função de todas essas ideias nacionalistas, militaristas, já ainda não tem o nazismo propriamente dito, mas já começa a tender para esse lado. Você vai ter a Primeira Guerra e a Alemanha vai perder, vai fracassar miseravelmente, o que vai levar a um sentimento de ressentimento. Esse sentimento de ressentimento vai agregando, você vai criar agora uma dependência muito grande das nações vencedoras, principalmente dos Estados Unidos. Isso vai levar a qualquer probleminha que aconteça nessas nações. A Alemanha também vai sofrer esse problema, que vai ser o caso da crise da Bolsa de Valores de Nova York. Aloysio, eu já vou responder a sua pergunta. A crise vai aumentar todo esse sentimento antissemitista, que vai ser o ódio aos judeus, em função de muitos deles estarem associados a banqueiros, estarem associados a toda essa situação econômica. Vai fomentar o ódio da população alemã, que vai aumentar todo esse sentimento nacionalista, militarista, antissemitista. Isso vai ser explorado por Adolf Hitler, vai ser explorado pelo Partido Nazista, o Partido Nazista vai ascender em cima disso. Nas outras nações que vão ter experiências fascistas como Itália, Portugal e Espanha, vai ser muito próximo. Você só não vai ter um extremismo tão grande dentro desse antissemitismo, vai ser mais um extremismo contra a oposição desses governos. Mas elas vão ascender de uma maneira muito próxima. Isso vai levar a um aumento da aprovação do Partido Nazifascista, aumento do ressentimento, da humilhação, do sentimento nacionalista, do militarismo, do populismo, da promessa de crescimento econômico, que vai levar Hitler a ascender ao poder. Vai levar a 1939, Hitler invadir a Polônia e as outras nações, a Inglaterra e a Alemanha, Inglaterra e Perdão, gente, perdi a transmissão aqui alguns instantes. Então você vai ter tudo isso contribuindo para a formação desses sistemas. Aloysio, como quem era contra Stalin e Mussolini eram castigados porque no nazismo eram mandados para campos de concentração? Sim, porque toda oposição política ao longo da história vai ser retalhada de alguma maneira. Como esses sistemas são muito totalitários, são muito ditatoriais, qualquer pessoa que se opõe a esse sistema, no começo nem tanto, mas uma vez que eles já estão estabelecidos, são fortemente apoiados pela população, você vai ter a perseguição política desses caras que se opõem a esses tipos de governo, e eles vão ser gradativamente mais punidos de acordo com o radicalismo, a oposição que eles têm ao governo. Vão ser presos, vão ser exilados, vão ser mortos, vão ser executados, principalmente na Itália, em Portugal, Espanha e na União Soviética. Stalin vai fazer desses indivíduos exemplos. Você não pode se opor a mim, porque Stalin foi muito radical no que diz respeito às punições. Era mandado para campo de trabalho forçado, chamados gulags russos, eram mortos, esquadrão de fuzilamento. E na Itália, na Espanha e Portugal vão ser muito próximos, vão ser muito parecidos. A diferença que você vai ter na Alemanha é que esses caras geralmente vão ser forçados a trabalhar até a morte, em campos de trabalho forçado, ou em campos de extermínio. Os campos de extermínio são geralmente mais reservados aos indivíduos judeus, hebreus. Ao passo que você vai ter separadamente disso, você vai ter separadamente campos de trabalho forçado para qual indivíduos que têm menos risco, que são considerados um menor risco à sociedade alemã, vão ser mandados, vão ser submetidos a trabalho forçado. Você vai ter, resumindo, você vai ter esses grupos vão sofrer uma forte oposição. Os grupos opositores desses governos ditatoriais vão ser punidos.
de acordo com o estágio em que você está, quanto mais sedimentado, quanto mais poderoso e mais aprovado esses governos estão, maior e mais severo vai ser a punição, chegando até mandar assassinar os caras e falar, não, foi suicídio. Assim como você tem inúmeros jornalistas brasileiros que foram executados durante o período da ditadura e falam, não, velho, foi suicídio, dói COD, chega lá na imprensa e fala, não, velho, cara, a gente achou ele morto, se enforcou. Não, ele se matou com uma faca. Ah, mas ele se pulou na faca 7 vezes? Ah, não, confia em nós. Você vai ter todo esse processo de repressão. É, é mais ou menos isso mesmo, Luiz. Você vai ter uma oposição muito forte, você vai ter uma repressão muito grande a qualquer pessoa que se opõe a esses sistemas. Algumas mais radicais que outras, mas é mais ou menos isso que eu falei mesmo. Pessoal, é mais ou menos isso mesmo. Eu espero que eu tenha ajudado. Essa é a minha intenção. Eu planejo fazer mais desses aqui, desse formato aqui, para outros assuntos que não dá tempo de abordar em sala de aula, que muitas vezes eu não tenho horário dentro de sábado, mas eu tenho alguns assuntos que eu gostaria muito de abordar com vocês. Eu espero que vocês tenham gostado. Alguém mais tem perguntas, Aloysio? Por que Stalin não se uniu a Mussolini e Hitler? Stalin se uniu a Hitler. Não se uniu necessariamente, mas antes de acontecer a Segunda Guerra Mundial, você teve uma coisa chamada Pacto de Não Agressão. O que é isso? É o tratado assinado entre União Soviética e entre Alemanha. Nós concordamos, em caso de guerra, não atacarmos umas às outras. Nós vamos manter neutralidade em relação umas às outras. Mas o que aconteceu? Eles fizeram esse tratado, eles dividiram a Polônia em duas. Metade para a União Soviética, metade para a Alemanha. O que aconteceu? Hitler invadiu a Polônia inteira. E Stalin, uma vez percebendo que Hitler invadiu a Polônia inteira, falou, esse cara não é confiável. Hitler tinha planos desde o início de invadir a União Soviética. Por quê? Porque ele sempre viu a União Soviética como uma ameaça. Ele queria controlá-la antes de que ela tivesse tempo de reagir em algum momento. Stalin, percebendo esse processo de invasão da Polônia, inicialmente não ataca. Ele faz o quê? Eu vou retrair, vamos fortalecer as defesas de fronteiras, vamos aumentar a produção de armas, vamos aumentar a produção industrial, a produção de balas, vamos nos militarizar e nos preparar porque Hitler vai invadir. E Hitler eventualmente invadiu. Eles tentaram, a início, não se uniram, eles não eram aliados, eles mais eram, eu não te cutuco, você não me cutuca. Mas Hitler foi lá e cutucou Stalin, falou, não, velho, Stalin, eu quero a Polônia toda para mim, me dá a Polônia inteira. E ele pegou a Polônia inteira para ele. E uma vez que ele pega a Polônia inteira para ele, você tem o rompimento do pacto de não agressão e Stalin fica retraído e fala, não, velho, não, senhor, eu vou ficar aqui no meu canto, se você vier para dentro, aí eu te pego. E esse vai ser um dos grandes defeitos, vai ser um dos grandes problemas que Hitler vai enfrentar, porque ele estava lutando no fronte ocidental. Beleza, velho, tá indo tudo certo, a Alemanha tá vencendo tudo. Ele inventou de querer invadir a Rússia. Ao inventar de querer invadir a Rússia e não conseguir fazer isso de maneira bem sucedida, ele começa a lutar em dois frontes. Eu tenho o fronte ocidental e o fronte oriental. Ou seja, agora eu tenho Rússia querendo me encher o saco aqui, eu tenho Inglaterra, França, Estados Unidos querendo me ferrar aqui, e vai indo, e isso vai complicar a situação da Alemanha. Isso que vai levar à rivalidade dos dois. Na verdade, a rivalidade sempre existia. Isso só vai sedimentar. As duas nunca gostaram uma da outra. A Alemanha, Stalin e Hitler nunca se olharam nos olhos, nunca eram companheiros. Já sempre existia um sentimento de tensão, mas o que vai sedimentar essa oposição vai ser o fato de Hitler pegar a Polônia inteira, rompendo com o pacto de não agressão. Alguém mais tem alguma pergunta, dúvida? Dívidas. Bom, pessoal, se ninguém tiver mais nenhuma dúvida, eu vou encerrar essa transmissão por aqui. Muito obrigado pela atenção, muito obrigado pela paciência. Já vou responder a sua, Luiz. Obrigado por tudo. Se vocês gostaram, por favor, me deem seu feedback, falem comigo na aula, mandem mensagem, falem, professor, gostei, eu quero mais disso aí. Professor, não gostei, eu prefiro que seja só na aula mesmo, acabou confundindo minha cabeça. Por que na Segunda Guerra os Estados Unidos não interferiram desde o começo? Porque eles não foram atacados.
porque eles perceberam que se eles se envolvessem no começo, eles se desgastariam muito. Eles esperaram e falaram, velho, vamos ficar no nosso canto, não vamos interferir, vamos ver quem vai começar a ganhar. Para a gente descer, vamos ver como a situação vai se desenrolar. Aí a gente interfere. Por que os Estados Unidos entraram na guerra? Porque você vai ter o ataque japonês em Pearl Harbor. Você vai ter o ataque japonês na base americana de Pearl Harbor. Por quê? Porque os japoneses eram aliados dos sistemas nazifascistas. Eu não vou entrar muito em Japão porque é uma situação muito individual. Isso eu vou abordar nas próximas aulas que nós tivemos no cursinho. Talvez possa até abordar isso numa aula aqui. Por que eles entraram na guerra? Porque o Japão atacou Pearl Harbor. E o Japão é aliado dos nazifascistas. Beleza, velho. Vocês atacaram a gente. Agora nós temos não só nós temos uma justificativa para entrarmos na guerra, um outro fator também pelo qual eles não entrarem na guerra, para eles não criarem a imagem de imperialistas malvados. Ah, nós vamos interferir sempre que nós quisermos. Não. Assim, eles criaram uma imagem mais amigável deles mesmos ao se tornarem aliados da Inglaterra e França. E eles também deixaram de entrar na guerra em função de eles não terem uma razão oficial e eles quererem ver como a situação vai se desenvolver. Poxa, vamos deixar esses caras fazendo o que eles querem, depois quando todo mundo estiver desgastado, a gente entra e desce o porrete em todo mundo. E o fato deles terem esperado, deles terem sido mais cautelosos, levaram eles a não terem quase nenhuma perda estrutural, eles não tiverem nenhuma guerra lutada no território deles. Eles acabaram financiando todo o processo de reconstrução da Europa. Eles financiando todo o processo de reconstrução da Europa, a partir desse momento, fim da Segunda Guerra Mundial, os Estados Unidos se estabelecem como a maior potência mundial, com a Primeira e Segunda Guerra auxiliando o processo de reconstrução da Europa, construindo novos mercados, construindo novas alianças militares. Eles se sedimentam como grande potência militar. Luiz, eu não vou falar de socialismo chinês porque é um assunto que destoa muito e é muito complicado. Se eu falar, eu vou acabar complicando a sua cabeça mais do que vou fazer bem. Eu posso falar dele um pouco em uma outra aula. Se eu eventualmente for ter uma outra aula a respeito disso, eu vou informar no grupo, eu vou informar a quem se interessar. E aí eu falo um pouco mais desse assunto. Mais alguma dúvida dentro do assunto de nazifascismo? Não. Eu duvido muito que a Terceira Guerra está prestes a acontecer. Ninguém é louco o suficiente. Porque se uma Terceira Guerra acontecer, o que vai acontecer? As pessoas vão começar a mirar bombas nucleares uns nos outros. Eu duvido muito. É possível? É. Se alguém for burro o suficiente para lançar uma bomba nuclear, ferrou. Ferrou, as nações vão começar a bombardear nuclearmente uns outros e todos nós vamos morrer. Com sorte, porque sobreviver no apocalipse nuclear não é legal. Fora a Terceira Guerra Mundial, bom, eu já exauri praticamente todo o assunto que tinha. Eu vou parar agora porque também a minha voz já está começando a querer, minha garganta já está querendo começar a inflamar de novo. Muito obrigado pela atenção, uma ótima noite a todos vocês. Caso algum ainda tenha alguma dúvida, manda no meu inbox. Uma boa noite, tchau, tchau para todo mundo. Espero que vocês tenham gostado. Tchau, tchau. Coreia do Norte, duvido. Por quê? Porque a Coreia do Norte não tem tecnologia para desenvolver um míssil de longo alcance. Só se eles tiverem algum negócio muito bem guardado. E se eles realmente tiverem, é muito provável que os Estados Unidos vá lá e interfira. Se os Estados Unidos tiverem, se eles pudessem, os Estados Unidos teriam essa informação. E se eles tivessem, eles dessem lá em 2 horas, eles tomam o país para eles. E se eventualmente houver uma ameaça séria da Coreia do Norte querer lançar mísseis ou na Coreia do Sul, que é o mais provável, ou na costa oeste dos Estados Unidos, os Estados Unidos vão lá e vão descer todo o exército americano, marinha e aeronáutica, e eles tomam aquele país em menos de 2 horas. Vou parar agora porque já cansei um pouco também, gente. Muito obrigado, uma ótima noite. Qualquer outra dúvida, por favor, me manda para o inbox. Tchau, tchau.